Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. O objetivo da nossa aula de hoje é discutir alguns exercícios da nossa lista de exercício 2. O exercício 1 da lista de exercícios, ele pede para você transformar para a forma padrão um problema de programação linear, né? Então, você tem uma função objetivo, que é min x1 mais x2, e você tem as restrições, em que x1 menos x2 é menor ou igual a 2. Isso aqui não atende à forma padrão, né? Porque você não pode ter na equação. E aqui também não atende porque você não pode ter na equação x1 mais x2 maior ou igual a menos 1. x1 maior ou igual a zero atende à forma padrão, mas x2 livre não atende. Então a gente tem que remover essa liberdade aqui do x2 de ser positivo, negativo ou igual a zero, né? Então, em linhas gerais, é isso aqui que a gente vai ter que equalizar ou normalizar, né? Resposta: como é que vocês vão fazer isso? Já passando aqui algumas informações. Transformar em equação a primeira, né? Em equação adicionando a variável de folga x3. Então, eu vou tirar aqui, né, esse menor ou igual e vou fazer vou adicionar a variável de folga, né? Então aqui vai ser, ao invés de ser x1 menos x2, só, né, menor ou igual a 2, aqui vai virar uma igualdade, né? E eu vou adicionar aqui a variável de folga x mais 3, né? Esse é o passo para essa inequação, né? Essa que é a ideia aqui. Beleza, continuando aqui, transformar em equação adicionando a variável de excesso, né? Nesse caso aqui, ó, é maior ou igual a menos 1, então eu vou adicionar uma variável de excesso. Então eu adiciono aqui menos x4 e aí eu posso colocar a equação, né? Então, fazer essa transformação. Então eu modifiquei essa equação, em equação transformei em equação e a de baixo é a mesma coisa. x2 livre, isso implica substituir por x2 mais menos x2 menos. Se vocês observarem lá a nossa aula, quando uma variável xj é livre, você substitui por xj mais, né, indicando que ela pode assumir o valor positivo, menos o valor negativo, né? Só que x2 mais e x2 menos é maior ou igual a zero, né? Então eu vou ter que alterar em todas as minhas equações, né? Tanto na função objetivo quanto nas inequações. Então eu fiz aqui a alteração, então agora a minha função objetivo passou a ser x1 min, né? Minimizar x1 mais x2 menos x2 menos, né? Então ficou como resultado min x1 mais x2 mais menos x2 menos, né? Essa que é a ideia. Lembrando que esse x2 mais poderia ser aqui x4, x5, né? Não importa para a nossa questão aqui. No x4 não, porque x4 já está sendo usado aqui. Poderia ser x5 e x6, né? Essa aqui, posso renomear essas variáveis por variáveis seguindo um padrão, né? Padrão de x1, x2, x3, x4, x5, né? Essa equação aqui, aí eu substituí o x2 aqui para o x2 mais menos x2 menos. Aqui teve um menos aqui antes, que implicou aqui, né, na mudança de sinal, né? E por último, x2 mais x2, x1 mais x2 menos x4, que virou x1 mais x2 mais menos x2 menos, né? Menos x4. Então esse é o resultado aqui dessa transformação. Então o resultado final, eu tenho essa nova função objetivo, né? Eu tenho essa equação, eu tenho essa outra equação e todos os valores eles são maior ou igual a zero. Então eu coloquei na forma padrão aqui esse problema de programação linear, né? Sisteminha aqui. Beleza? Então essa aqui é a ideia que vocês vão ter que fazer aí nesse exercício. Esse é o exercício 1. Adiantando aqui, tem um exercício 6 que eu resolvi também discutir um pouco sobre ele. Ele vale 10 pontos. Implemente um algoritmo em C que receba uma matriz quadrada 3 por 3. Aqui eu chamei de A, né? Pode ser qualquer nome, mas ela é 3 por 3.
Verifique se ela é invertível, então vocês vão ter que verificar se ela é invertível. Para ser invertível, o determinante tem que ser diferente de zero. Se for, calcule a sua inversa. Depois você tem que elaborar um vídeo, no máximo 5 minutos, explicando o código do algoritmo. Não basta, você tem que entender o código. Essa aqui é a ideia, tá? Eu dei um exemplo aqui de qual algoritmo vocês podem utilizar para implementar, né? Então vamos lá para esse exemplo. Deixa eu habilitar ele aqui, beleza? Então estou aqui nesse exemplo, ó. Como inverter uma matriz 3x3, né? Então aqui explica passo a passo. Primeiro método aqui, ó, a gente vai utilizar o primeiro passo do método 1, que ele tem outros métodos aqui, mas criar uma matriz adjunta para encontrar a inversa, né? Então ele calculou aqui a matriz. Esse é o passo que a gente vai calcular, tá? A gente vai achar calcular essa matriz adjunta, né? Para esse passo, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que calcular o determinante da matriz, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Para a gente calcular o determinante da matriz, a gente vai criar a matriz transposta, né? Essa aqui é a ideia. Aqui, ó, desculpe. Como passo final, você deve calcular o determinante da matriz. Se ela for igual a zero, o seu trabalho está terminado, já que a matriz não tem inversa. Isso aqui é só para checar, né, se o determinante é diferente de zero. Aí vocês têm que dar uma olhada como é que faz para calcular o determinante. Mas a ideia é você pegar a diagonal principal, né, multiplicar os valores e subtrair pela outra diagonal principal. Dá uma olhada como é que faz para calcular o determinante aí. Aqui tem ó, um link aqui de como achar o determinante, uma matriz 3x3. Então vocês têm que seguir essa lógica de calcular o determinante. Se o determinante ele for diferente de zero, beleza, você consegue pegar a inversa da matriz. Caso contrário, você não consegue. Aí você mostra a mensagem para o usuário, né? Aí aqui depois você vai calcular a transpostas, né? A matriz transposta. Então você pega a linha vai virar coluna, né? Você faz isso com todos aqui. Então você vai ter que calcular aqui a matriz transposta, né? Em seguida, você vai calcular o determinante da matriz, só que você vai diminuir o problema. Você vai pegar em problemas menores aqui, ó, né? Então você vai pegar, por exemplo, aqui você pegou o 1, 6, o 4 e o 0, que é essa matriz 2x2 aqui. Depois você pegou o 2 e o 6, o 3 e o 0, que é essa matriz aqui. Então você vai pegar todas, né? O 2, o 1, o 3 e o 4. Então você vai fazer essa operação aqui, ó. Depois você vai pegar o 0,540, que seria 0,540, que seria esse par aqui nessa matriz quadrada e assim por diante. Então você vai fazer esse cálculo aqui em cima da matriz transposta, tá? Então esse cálculo você tem que fazer. Depois você vai calcular o determinante de cada matriz, né? Por exemplo, essa aqui é menos 24, né? Por quê? Porque 1 vezes 0 dá 1, né? Aqui é a multiplicação dele, né? 1 vezes 0 menos 6 vezes 24, né? 2 vezes 0 menos 3 vezes 6. 2 vezes 4 menos 3 vezes 1, né? Essa aqui é a ideia. Então 1 vezes 0 dá 0, 4 vezes 6 menos 24, né? Essa aqui por trás aí. Em seguida você vai achar a adjunta, né? Com essa operação aqui em cima dessas matrizes 2x2, você vai achar essa matriz adjunta. Então o menos 24 vai formar aqui a sua matriz, o menos 18 vai formar aqui a linha 1, né, e coluna 2, o 5 vai formar aqui a linha 1, coluna 3. Depois você multiplica aqui, inverte fazer essa multiplicação com esses sinais aqui. Então menos 24 vezes mais vai ficar mais 24, porém aqui, ó, menos 18 vai ficar mais 18 aqui, ó. O 5 continua a mesma coisa, o 15 aqui já não vai mudar, né? Mas o menos 20 aqui já vai mudar. Então essa é a forma de calcular a matriz adjunta. Feito o cálculo da matriz adjunta, você vai calcular o determinante dela. O determinante dela desse caso aqui deu igual a 1, né?
E aí, com esse determinante aqui, você vai ter essa multiplicação aqui, ó, de 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta, você vai ter a matriz inversa. Então, a matriz inversa é esse o resultado aqui. Beleza? Então, vocês vão... É uma solução, né? Se você adotar outra solução, você vai ter que explicar. Essa aqui eu achei bem simples, tá? Eu até implementei aqui, vou mostrar parte do código aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui a matriz principal, que eu chamei de M, a matriz transposta, que eu tive que calcular, a matriz A, né, que é essa matriz adjunta que eu vou calcular, e no final essa matriz inversa. Então, estou trabalhando aqui, manipulando 4 matrizes, né, porque eu vou seguir passo a passo. Aqui eu faço a leitura da primeira matriz, né? Os dados aqui vão para a matriz 3 por 3 aqui, para essa matriz aqui, né? Beleza? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu calculo a transposta, né? Aqui eu já faço, eu já calculo a matriz transposta. É um dos passos do algoritmo, tá? Eu não vou passar mais não, porque senão eu vou entregar aqui para vocês, né? Mas depois você vai e faz passo rapidinho aqui de calcular, né? Fazer os cálculos lá do determinante, fazer os cálculos relacionados a matriz 2 por 2, né? Calcular os determinantes da matriz 2 por 2 para gerar a matriz adjunta. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, aqui dessa lista de exercícios, de 7 exercícios aqui, eu estou dando a dica para vocês de como fazer o primeiro exercício e de como fazer o exercício 6, que é pegar uma matriz e inverter essa matriz. Bem, é isso, pessoal, que eu queria que vocês praticassem essa semana. Um abraço, até a nossa próxima aula. Galerinha, eu não apresentei aqui não o código, né? Só mostrar para vocês aqui o código que eu expliquei sem estar apresentando na tela. Agora que eu vi aqui, ó, nesse código aqui eu tenho 4 matrizes, né? Eu declarei aqui elas como float, isso em C, né? Eu tenho a matriz 3 por 3 aqui, que é a matriz principal. Eu vou gerar a matriz transposta, vou gerar a matriz adjunta e vou gerar a matriz inversa, né? Aqui eu só peço para o usuário entrar com a matriz principal, né? E adiciono os valores nela, né? Em seguida, eu calculo a matriz transposta, né? E depois vou calcular a matriz adjunta, vou calcular o determinante, vou calcular a matriz 2 por 2, né? As matrizes 2 por 2 em cima da matriz transposta, né? E depois vou gerar a inversa, né? Essa que é a ideia aqui, um primeiro passo aqui do algoritmo. Então, nesse passo aqui do algoritmo, eu já peguei aqui a matriz principal, li os valores para ela, e aqui eu pego a matriz transposta e gero a matriz transposta, né? Seguindo essa lógica aqui de inverter os índices aqui. Beleza? Isso aqui é um primeiro passo para o algoritmo, né, para vocês poderem ter uma ideia de como começar, né, para fazer o exercício 6. Beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula.